For those who want to listen to this conference call in English, please use the translation button in your Zoom platform. Olá, eu sou o Pedro Lourenço, responsável pelo Departamento de Relações com Investidores da companhia, e conosco para essa apresentação estão presentes os senhores Flávio Ernesto Zarzur, diretor vice-presidente e presidente do Conselho de Administração, senhor Samir Altayar, vice-presidente do Conselho de Administração, senhor Marcos Ernesto Zarzur, conselheiro da companhia, e o senhor Emílio Fugazza, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos presentes necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda através do suporte RI EZTEC, através do nosso chat. Em caso de falha na conexão, reutilize o mesmo link ou ID que estão disponíveis no nosso site ri.exetec.com.br e assim vocês retornam à apresentação. Também do nosso site, vocês podem encontrar os slides que serão usados na apresentação na nossa central de downloads. As informações estão disponíveis em reais, em BRHAP e IFRS aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil. Caso contrário, estará sendo indicado. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da EZTEC, tais como projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações que estão atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EZTEC e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Emílio Fugazza, o diretor financeiro de RI, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Emílio, pode prosseguir. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos e a todas. É um orgulho imenso estar aqui na apresentação de resultados do segundo trimestre de 2025 da EZTEC, ao lado do nosso vice-presidente, do nosso vice-presidente do conselho, do nosso conselheiro Marcos Zarzur. Estamos aqui para falar da performance de lançamentos, para começar, uma das performances mais emblemáticas dos últimos tempos. Pedro coloca nesse slide do lado direito 1.106 bilhão, que representa o maior volume lançado pela companhia, um passo de cada vez sendo dado para mudar o patamar dos volumes praticados pela companhia, mesmo num cenário bastante desafiador. E esses lançamentos foram feitos com sucesso. Já na próxima página a gente observa o Lume House na região da Vila Prudente, um tipo de empreendimento que a EZTEC está muito acostumado, principalmente na zona leste da cidade, de 38 a 71 metros quadrados, terreno este que ainda comporta mais 2 lançamentos que serão realizados nos próximos anos. Passando também para a próxima página, o Alto Studios. O Alto Studios, na Chácara Santo Antônio, ele já tem uma história bastante interessante, um dos terrenos que a companhia ousou desenvolver no segmento comercial, através da EZ Inc., e foram transformados, com mais 2 outros lançamentos que já fizemos, em empreendimentos residenciais. Todos eles com uma velocidade de vendas bastante representativa. No caso do Alto Studios, já estamos com 38% vendido. E só para lembrar, fizemos o Scudotti 360 lá na região de Pinheiros, que já está 76% vendido. O SP 360, lançado esse ano, em Moema, ali pertinho da Avenida dos Bandeirantes, com 73% vendido. E agora o Alt, todos eles numa tipologia de estúdios, 28 a 30 metros quadrados, 100 vagas de garagem, um empreendimento que tem uma liquidez bastante significativa. Na sequência, ainda falando de lançamentos do trimestre, o Move de Osasco. Move de Osasco é um projeto que tem as características tradicionais da EZTEC, um empreendimento de média renda, sendo lançado ali na porta de entrada do Banco Bradesco, na Cidade de Deus, na Avenida Buçocaba. Esta fase, chamada Move It, de 218 milhões, é a primeira fase de 2.
de um projeto que deve alcançar, no seu todo, 500 milhões de reais de VGV. Apartamentos de 57 a 72 metros quadrados, que já está 44% vendido em apenas 25 dias de lançamento de fato. Né? Então, nós estamos com, 45 dias de lançamento de fato. Então, nós estamos com uma performance muito representativa, até nos empolgando para lançar a segunda fase do projeto. Falando agora de próximos lançamentos, temos o Blue Marine, que já estamos com o registro de incorporação dele, são 360 milhões de VGV, localizado na Saúde, Zona Sul de São Paulo, 704 unidades, de 25 a 80 metros quadrados. Projeto importante para a companhia, que vai levar o patamar de lançamentos do terceiro trimestre para muito próximo do que foi o segundo trimestre. Computando também, logicamente, o Pop Osasco, nosso empreendimento em parceria, mais um empreendimento em parceria no Minha Casa Minha Vida, na região de Osasco. Este que tem 473 unidades, unidades que vão de 24 a 43 metros quadrados, de 1 a 2 dormitórios. Com isso, eu já entro no aspecto das vendas líquidas da companhia. Sem dúvida nenhuma, primeiro semestre é o maior primeiro semestre em vendas brutas na história da companhia. As vendas cresceram 30% frente ao primeiro trimestre de 2025, e não posso deixar de ressaltar o gráfico da esquerda, que demonstra que há 12 meses, no segundo trimestre de 2024, nós rodávamos a companhia com vendas líquidas de 1 bilhão 285, hoje estamos rodando com 1 bilhão 762, ou seja, quase 500 milhões a mais de vendas líquidas nesse período de 12 meses, demonstrando o desejo da companhia de mudar o patamar de lançamentos e vendas, o seu patamar operacional. Obviamente que a companhia tem conseguido fazer isso através de campanhas, como foi a campanha Galeria Exetec e Lindenberg, onde faz alguns relançamentos. Essa campanha teve um ótimo resultado, por exemplo, para o Lindenberg Ibirapuera, que vendeu 8 unidades no período, para o Parque Avenue, que vendeu 4 unidades no período e impulsionou o resultado de equivalência patrimonial da companhia. Então, de fato, estamos já com quase 1 bilhão de reais em vendas líquidas, no mês de julho já ultrapassamos isso, caminhamos para ter um ano relativamente melhor do que o ano de 2024. Com isso, eu passo também para o nosso último assunto operacional, o assunto de entregas. Assunto extremamente importante, porque é um assunto que gera caixa através da geração própria de caixa, através da geração de novas alienações fiduciárias e através da quitação de alguns financiamentos imobiliários. Fizemos apenas 300 milhões de entrega durante o primeiro semestre de 2025, mas no segundo semestre de 2025 caminhamos para ter algo um pouco superior a 2 bilhões de reais em entregas. Nesse slide ainda é possível ver as fotos do Unique Green, já pronto para entrega final. Nós já entregamos metade para os nossos clientes, estamos fazendo a entrega final agora, nesse comecinho do segundo semestre. Empreendimento esse que está 87% vendido, que entregou uma margem bastante representativa para a companhia ao longo do tempo. Hub House Brooklyn, que se encontram também aí na sua média, alguma coisa próximo de 72%, 73% vendido. Esse empreendimento já está pronto, com a BITS tirado, deve ser entregue agora, já com desmembramento de matrículas, deve ser entregue agora nos próximos dias para os nossos clientes. Parque Avenue aqui na frente do Clube Monte Líbano, Expression e Exalt na Vila Mariana e Arcádio na região do Brooklyn, muito próximo da Avenida Morumbi. Empreendimentos esses que na média estão 76% vendidos. Então, a geração de estoque que existirá para a companhia é uma geração de estoque muito baixa, mesmo assim impulsionará a venda de imóvel pronto, que no segundo trimestre representou 86 milhões e foi muito importante para a geração de receita e para incremento de receita na companhia. Com isso, eu passo para os indicadores financeiros. Começando pela receita líquida também, se eu tive
um desempenho muito melhor em termos de vendas líquidas, também estou tendo um desempenho muito melhor no primeiro semestre em relação à receita líquida, sendo a maior receita líquida da história da companhia. Obviamente que eu tenho fatores one-off, temos fatores tradicionais, melhor execução de obras, dado o fato de que eu não tive feriados representativos, como Carnaval, por exemplo, no primeiro trimestre, ou o próprio carrego da época de férias, de Natal e Ano Novo, mas também o impulsionamento através do reconhecimento de receita do HMI e do SP360, que só eles contaram com quase 87 milhões de reais em receita. Estoque pronto, eu já havia comentado, são 86 milhões de reais de venda de estoque pronto e 40 milhões da venda do nosso terreno da Praia Grande, que também foram importantes, não somente pela venda, para a gente conseguir fazer girar os negócios. Quero lembrar que nós compramos 50% de participação no Move de Osasco e ao mesmo tempo vendemos o terreno da Praia Grande, então praticamente nessa conta financeira nós não tivemos desembolso de caixa para o investimento na região de Osasco com este lançamento que fizemos. No final, temos no gráfico da esquerda a menção de que a receita já acumula em 12 meses quase 1 bilhão e 700, quando acumulava 12 meses atrás aproximadamente 1 bilhão e 200. De novo, um crescimento de aproximadamente 500 milhões de reais de receita em 12 meses. É um step by step acontecendo na companhia, desde que a companhia tomou a sua decisão de incrementar seus volumes operacionais. No próximo slide, o lucro bruto. O lucro bruto, sem dúvida nenhuma, o destaque é a margem bruta, atingindo aproximadamente 41%. Obviamente que nós temos a participação também do terreno, que nos melhora essa margem, mas sem os efeitos one-off, a margem já teria sido acima de 38%. O que, de certa maneira, se caracteriza muito bem com a margem backlog que a companhia tem dado, resistentemente acima de 40%, entre 40% e 41%. Logo na sequência, resultado financeiro da companhia mantém de maneira absolutamente flat ao longo dos trimestres. Desde o terceiro trimestre de 2024, estamos acima do patamar de 30 milhões de reais, sendo 34 milhões o patamar do segundo TRI de 2025, sendo que essas variações que ocorrem trimestre a trimestre têm muito a ver com a variação do IGP ou do IPCA. Nesse caso, o IGP do segundo trimestre teve de variação apenas 0,79%, enquanto que o IPCA 2,32%. Cada um deles corrige aproximadamente 50% de carteira. Carteira essa que está no patamar de 535 milhões de reais. É uma carteira que está em franca ascensão. Quero lembrar aos senhores que, na prática, nós temos uma situação específica de não somente geração, como também pagamento. Só no ano de 2025, os pagamentos estimados de carteira superam os 100 milhões de reais. Para 2026, superam os 90 milhões de reais. Isso significa uma geração de caixa advinda da carteira que nos ajuda a sustentar a despesa da companhia, seja ela comercial ou administrativa. No próximo slide, a gente pontua o mais importante desse trimestre, que é o incremento de lucro líquido. Lucro líquido esse que tem um crescimento muito significativo em relação tanto trimestre a trimestre quanto semestre a semestre. Nós estamos com um crescimento de 49% no trimestre ou 60% no semestre, né? Nos últimos 12 meses, o lucro líquido atingiu 493 milhões de reais, um incremento significativo quando eu olho que somente há 12 meses atrás eu estava em 267 milhões. Nós estamos falando de um crescimento com consistência, porque mesmo quando eu falo de efeitos one-off, os efeitos one-off tendem a continuar acontecendo com questões que nós temos dentro do pipeline. Então, sejam maiores ou menores, não só a operação da companhia vem se incrementando, como esses efeitos que vão potencializar o giro de terrenos da companhia também fazem alguma contribuição.
Com isso, o ROI da companhia atinge aproximadamente 10%, mas devo lembrar aos senhores, de 12 meses, obviamente, mas devo lembrar aos senhores que dentro desse ROI, nós temos com patrimônio de 5 bilhões de reais, nós temos ali um pouco mais, um pouco menos de 1 bilhão de reais vinculados à nossa área comercial. A área comercial é essa que terá um destino próprio, esse destino acontecerá, mas ele acontece de maneira mais pontual e dentro de um timing um pouco mais longo. Então, olhando para a companhia apenas no seu segmento residencial e de incorporação imobiliária, eu teria que comparar os 500 milhões a um patrimônio líquido de 4 bilhões de reais. Isso já nos coloca bem dentro da linha dos 2 dígitos, onde queremos estar. Queremos estar nos 2 dígitos alto, obviamente, mas é um passo a passo para chegar até lá. Quando eu olho para a estrutura de capital, eu vejo aqui algo bastante interessante. A estrutura de capital da companhia, no seu aspecto financeiro, no seu aspecto de liquidez e dívida, nos demonstra o seguinte no gráfico da esquerda. Dentro da EZTEC SA, nós temos 885 milhões de reais de caixa, para uma dívida corporativa de 686 milhões de reais. Então, nós somos caixa líquido dentro da holding, e nas SPS nós temos 309 milhões. Quero lembrar aos senhores que 309 milhões computa, inclusive, uma quantidade significativa de recursos que vem muito também em linha com pagamentos que já estão ocorrendo destes empreendimentos já em final de ciclo, já em momento de entrega, onde eu tenho pagamento de financiamento para acontecer ou mesmo saque desses recursos de volta para a holding para acontecer nos próximos meses. E esses 309 milhões conversam com 846 milhões de reais de financiamento à produção, onde dos 846 milhões de reais, 346 concernem exclusivamente ao Stair Towers. Então, estamos caminhando numa linha de muita serenidade e de muita segurança em relação à utilização do endividamento esse que está a um custo extremamente competitivo. O custo da dívida na produção está da ordem de pouco menos do que 9% ao ano, e nós temos aqui tanto uma dívida corporativa em debêntures de CDI mais 0,85 e um CRI a 98% do CDI. Diante de uma postura de segurança e de, na verdade, serenidade em relação à administração da companhia, a administração propõe, na verdade, um incremento dos dividendos no segundo trimestre de 25%, como fazíamos antigamente, como fizemos ao longo de alguns anos, para 50% dentro desse trimestre. Isso não é, em hipótese alguma, uma promessa para os próximos trimestres, mas é uma realidade da nossa possibilidade nesse momento, e a cada trimestre isso será analisado com bastante critério. Com isso, 66 milhões sendo distribuídos, estamos falando aqui de aproximadamente 30 centavos por ação, a companhia terá distribuído 300 milhões de reais de dividendos acumulados nos últimos 12 meses, para um lucro acumulado nos últimos 12 meses de 500 milhões de reais. O pagamento desse dividendo será no dia 29 de agosto, com data ex no dia 15 de agosto. Eu encerro aqui a parte de demonstração da nossa apresentação de resultado, passando a palavra ao nosso presidente do Conselho para fazer as suas considerações iniciais a respeito do nosso trimestre. Flávio, por favor. Bom dia a todos. Então, estamos aqui, o Samir, nosso vice-presidente do Conselho, o Marcos, meu irmão também conselheiro, e foi um trimestre desafiador, mas no qual a empresa como um todo se comportou muito bem. A estratégia escolhida também foi muito correta e a gente está muito satisfeito com o desempenho desse trimestre em função do momento que a gente vive. A gente também tem uma estratégia clara que o Emílio discorreu para vocês, para os próximos, vamos falar assim, pelo menos para o próximo ano, né? Então, próximos 4 trimestres, e a gente acredita que a gente continua nessa estratégia. É uma estratégia de melhorar o desempenho do retorno sobre o nosso patrimônio. Essa é uma estratégia clara que a gente vem buscando para adequar a situação nova pós-pandemia. No mais, é isso. Perfeito.
Presidente, podemos abrir para Pode abrir para perguntas, está tranquilo. Perfeito. Pedro, por favor. Obrigado, senhores. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos com as perguntas dos sell-side que cobre a companhia, seguindo a ordem previamente estabelecida que vocês veem aí na tela, desde que o representante esteja com a funcionalidade Raise Hand ativa. Na medida que o tempo permitir, atenderemos também as perguntas que chegarem via chat. Caso, eventualmente, não seja possível respondê-los dentro do tempo previsto, solicitamos que encaminhe a pergunta com um contato de e-mail para o contato de RI disponível em nosso site. Dessa forma, nosso time de relações com investidores conseguirá atendê-los. Vamos à nossa primeira pergunta. Ela vem do senhor Pedro Lobato, do Banco Bradesco. Senhor Pedro, o senhor pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui. Queria entender, né? Assim, o primeiro semestre de vocês teve um ritmo bem forte aí na parte dos lançamentos. Então, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas imaginaria que esse ritmo deveria continuar aí olhando para o segundo semestre, né? Então, se meu entendimento é correto, queria entender como que fica a cabeça de vocês para, enfim, direcionar a força de venda, né, para a venda dessa nova safra, né? E pro estoque pronto, né, que está com um patamar aí considerável também após, né, não só após essas entregas. Vocês também têm feito um bom trabalho aí vendendo esse saldo de estoque pronto. Então, enfim, queria entender como que vocês equilibrariam as duas coisas. E a segunda pergunta é em relação a essa questão do terreno, né, que acho que pegou um pouco de surpresa aí, mas queria entender se vocês têm mapeado aí, enfim, eventuais oportunidades parecidas com essa, e a magnitude disso olhando para frente. Obrigado. Vou começar aqui falando do que nós estamos enxergando para frente aqui no mais curto prazo. Assim, na prática, nós temos um lançamento para a próxima semana. Esse é o Blue Marine, que, como o Emílio falou, é mais de 350 milhões. 370 milhões de VGV. Nós tivemos mais de 2.000 visitas. A gente acredita que nós vamos ter uma venda bem forte de arrancada, e então a gente está bem tranquilo. Depois, nas próximas etapas, a gente tem conforme a gente vai executando cada lançamento, a gente vê pelo desempenho de fazer os próximos lançamentos vindouros. Então a gente está bem confortável com isso. Outra coisa que é muito importante também deixar claro, na questão do estoque pronto. Como o Emílio falou, nós temos agora uma entrega de 2 bilhões de reais. Não é isso, Emílio? Perfeitamente. E durante esse período de entrega, a gente normalmente faz a entrega, faz o repasse, alguma coisa a gente coloca na alienação fiduciária nossa. Então, a gente tem um período que a gente não dá tanto push na venda desse estoque que vai ser gerado. Então, e lembrando que, quando eu estou falando, tem 2 bilhões ao todo, né? Então, mesmo que o que foi entregue recentemente ainda não está numa dinâmica de impulso de venda. Tá? Então, assim, eu vou passar para o Marcos. O Marcos queria falar alguma coisa? Eu ia falar um pouquinho na parte de venda, o que eu falo que aqui na EZTEC tem um corpo grande um time grande de vendas, e na parte de incorporação é direcionado rapidamente aonde é necessário fazer a venda naquele momento, é feito ações pontuais que dão resultado, como essa que o Emílio colocou, que nós vendemos vários apartamentos junto com a Lindenberg. Então, no momento certo, ele direciona o time de vendas naquilo que é importante, é o que precisamos dar foco para poder dar a saída. Então, pode ficar tranquilo que, mesmo tendo vários lançamentos, o desempenho deve ser parecido ou melhor do que o primeiro semestre. E aí, ele falou de terrenos, né? Então, só para falar de terrenos, na prática, é assim: esse terreno que nós vendemos na Praia Grande é um terreno que nós compramos há muitos anos, que na época pagamos barato, e a Praia Grande não está dentro da nossa estratégia e a gente resolveu se desfazer dele.
Você perguntou se tem outras coisas no pipeline. Uma coisa que está clara e objetiva, nós temos vários terrenos que nós temos feito parceria com empresas de baixa renda. Então, quando a gente faz a parceria com empresa de baixa renda, muitas vezes eles pagam uma parte do terreno para nós e fazem a incorporação junto no Minha Casa Minha Vida. Então, uma parte desse volume que a gente vende e que tem para lançar, a gente flui com estruturas de empresas parceiras. Não sei se o Emílio tem alguma coisa para ressaltar nesse ponto. Nesse ponto. Flávio, não, eu acho que está bom. A gente não pode fazer o comentário do que é, mas à medida em que ele for acontecendo, ele será trazido para vocês. Tem muita coisa que nós estamos assinando ou está assinado e precisa de uma confirmação. Então, sim, há mais alguma coisa para acontecer, mas esse alguma coisa ele vai acontecendo pouco a pouco para gerar o valor para a gente do lançamento, como mencionado por Flávio. E Pedro, só comentando aqui a questão da Tec Vendas, que o Marcos ressaltou, eu queria lembrar, a Tec Vendas, inclusive, ela está mudando de lugar dentro do nosso próprio prédio do Exemarc. A Tec Vendas é uma imobiliária, é das melhores imobiliárias de São Paulo, das mais estruturadas imobiliárias de São Paulo. Ela obtém da Exetec apoio e investimento para ser uma imobiliária de ponta. Ela é uma imobiliária extremamente bem gerida e, concretamente, tem conseguido responder às necessidades da companhia de crescimento de lançamentos. Por isso que eu falo sempre o passo a passo, o step by step, porque nós estamos colocando mais força nos lançamentos, a imobiliária vai paulatinamente respondendo e se estruturando, e isso está dando o resultado que você está enxergando, mesmo em cenários mais desafiadores. Então, a gente tem bastante confiança no trabalho da Tec Vendas aqui dentro. É isso. Tá. Pedro, respondemos a sua pergunta? Pedro? Opa, agora foi. Respondido sim. Obrigado, pessoal. Bom fim de Obrigado, semana. Pedro. Bom dia. Pedro? Nossa próxima pergunta vem do Banco BTG Pactual, através do senhor Gustavo Cambaúba. Senhor Gustavo, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui também. A primeira, se vocês podiam comentar um pouco do mix, vamos dizer assim, de produtos, desses lançamentos, né? O Flávio comentou um pouco aí do que vocês estão pensando de pipeline. Queria entender um pouco o que tem aí, talvez tem alguma coisa Minha Casa Minha Vida, mais estúdio, mais alto padrão, enfim, se vocês pudessem comentar um pouco como está distribuído entre diferentes segmentos. E a minha segunda pergunta é em relação a dividendos, né? Vocês fizeram né? O Emílio apresentou aí um payout aí por volta de 50%. A companhia já gerou caixa no trimestre, com esse volume grande de entregas e trabalhando esses estoques, como o Flávio falou, a geração de caixa deve até aumentar, né? Pensando próximos 12 meses aí. A ideia é talvez manter um payout por volta de 50%, eventualmente pode ir além disso. Como é que está a visão de vocês aí para dividendos nos próximos 12 meses? Obrigado, bom dia. Vou falar da questão de dividendo, depois o Emílio fala do mix do produto. Claro. Na questão de dividendo, eu diria para você, Cambaúba, que hoje o conselho, a diretoria, ela avalia de permanecer pagando algo como 50%, mas vai ser analisado trimestre a trimestre. Então, assim, pelo comportamento nos últimos meses, foi nesse degrau. Agora a gente vai ver se a gente tiver alguma demanda maior ou não, a gente avalia. Mas é o que a gente, se eu tivesse que te falar, é o que há uma chance maior de acontecer, ficar nesse patamar. É isso que nós temos. Agora, o Emílio vai falar o mix de produtos e você vai ver que ele é bem diversificado. Gustavo, só lembrando na frase do Flávio, não é um guidance, tá? É apenas um direcionamento das capacidades que a companhia tem.
Falando aqui para você de lançamentos, olha só, Cláudio, nós estamos caminhando para um semestre que ele tem exatamente a cara da EZTEC, sob o aspecto de classe média. O que nós temos previsto aqui, ela varia um pouco da classe média baixa até a classe média alta. Nós temos o lançamento aqui no Jabaquara, não é Jabaquara, é na região da Saúde, que é o Blue Marine. Nós temos lançamento previsto para a região da Moca, nós temos lançamento previsto para a região de São Caetano. Temos também, eventualmente, mais uma fase do nosso projeto de Osasco e temos um projeto de apartamentos menores, mas muito bem colocados. Aí eu classificar ele como um smart living, como o Pedro gosta de mencionar, ali na região da Chácara Santo Antônio. Então, em média, nós estamos falando de muitos apartamentos, então nós estamos falando de, ao todo, um volume grande de apartamentos, porque a metragem média é pequena, mas bastante focado na classe média e apenas o Pop Osasco focado no Minha Casa Minha Vida. Gustavo, respondemos a sua pergunta? Respondido. Tá ótimo. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia, Gustavo. Pedro? Obrigado, Gustavo. Vamos seguir agora para a pergunta do Banco City através do senhor André Mazzini. Senhor André, o senhor pode prosseguir. Bom dia, time. Obrigado pela apresentação, pela pergunta. Duas também. A primeira sobre o patamar de rentabilidade, né? Muito bom ver o ROI voltando ali para duplo dígito, 10%. Então, quais são os próximos passos, na visão de vocês, para a companhia continuar nesse duplo dígito e ir crescendo para frente também nesse patamar de ROI? Essa é a primeira. E a segunda sobre financiamento imobiliário, né? Muita notícia na mídia de falta de SBPE, juros já em 13% na ponta para quem bate em banco para pegar financiamento imobiliário. Então, o que vocês estão vendo no repasse mais recente de vocês? Realmente é esses 13%? E se, dado isso, vocês veem uma necessidade de voltar a utilizar do jeito mais importante a carteira de alienação que vocês historicamente têm, dado esse juro alto? Obrigado. Eu vou dizer para você só assim, a nossa determinação de melhorar o retorno sobre o nosso patrimônio, ela é intensa. Assim, basicamente o que o Emílio falou é de volumes de lançamento. Então a gente tem como objetivo gastar menos dinheiro com compra de terrenos, e consumir o nosso banco de terrenos. Esse aqui é uma maneira que para mim está no nosso foco e a gente tem trabalhado isso. Aí o Emílio pode falar melhor sobre a questão das taxas, a questão de como é que estão os repasses. Lembrando que nós fizemos no primeiro semestre, nós fizemos um CRI com o intuito de manter esse caixa para que a gente tivesse a possibilidade, de se os nossos clientes tivessem problema, a gente utilizar mais a nossa carteira de alienação fiduciária. Houve um incremento da carteira de alienação fiduciária, mas não foi no patamar que a gente imaginou. Ainda o repasse bancário e as quitações funcionaram muito adequadamente. Mas a gente agora, nesse final de ano, nós vamos ter algo mais intenso. Final de ano e começo do próximo, nós vamos ter algo mais intenso de entrega. E aí nós vamos ver como é que a gente se comporta. Lembrando que nós temos um caixa para compensar isso. Mas o Emílio vai falar com mais propriedade do que eu a respeito. Obrigado, Flávio. Então, deixa eu começar aqui pelo assunto do ROI. André, a questão é a seguinte aqui. Nós estamos trabalhando em 3 frentes distintas, né? A primeira frente é essa que você viu. Vendemos um terreno, colocamos o dinheiro no caixa, apuramos um lucro. Essa é uma forma de trabalhar. Flávio mesmo mencionou, tem outras coisas para acontecer e elas vão acontecendo pouco a pouco. Talvez a que vai acontecer de uma forma mais substancial seja a que eu vendo uma parte do terreno e tenho também uma parte do retorno sobre a minha própria operação. Então, isso está ocorrendo em paralelo. Só para citar um exemplo para você, no ano passado nós lançamos a Rua Missionários, junto com a Conx.
Esse lançamento que foi feito exatamente assim. Nós vendemos metade do terreno para Compass, ela está operando esse lançamento Minha Casa Minha Vida integralmente. Esse chama-se Connect João Dias. O outro lado é assim, na operação Exetec, propriamente dito, estamos aumentando o volume de lançamentos. Então, estamos trabalhando mais do que trabalhávamos antes. Essa é uma outra forma que nós estamos tentando aqui aumentar o volume de operação. O terceiro ponto é, obviamente, no externo. Nós estamos dando para o Ster Towers o caminho de terminar essa obra, já trabalhando as locações em algum momento elas acontecerão, e o prédio ficará pronto, rendendo a locação ou sendo preparado de fato para a venda. Então, a ideia é fazer todos os ativos da companhia trabalharem e renderem alguma coisa para nós, para um incremento de ROI ao longo do tempo. Do ponto de vista do financiamento imobiliário, é assim, a gente percebe o seguinte, os financiamentos estão caros, obviamente, para os patamares que a gente viveu nos últimos anos. Nós vimos até situações em que o banco começa com um patamar de financiamento, percebe que não está conseguindo encaixar pessoas naquele imóvel, naquele patamar, e o próprio banco volta para trás, analisa, tem uma sensibilidade, percebe que vai perder, ele volta para trás e começa a praticar uma outra taxa um pouquinho menor para conseguir encaixar. Então, isso traz o sucesso que o Flávio falou. Então, os dois empreendimentos que nós estamos em repasse até agora, nós vimos o banco se esforçando, os bancos se esforçando imensamente para repassar. O grosso desse repasse vai vir agora, né? Porque são 2 bilhões de reais e tal, mas o que a gente vê? Os bancos majoritariamente querendo fazer acontecer e não querendo perder para a nossa alienação fiduciária. Com isso, a gente tem a celebrar, mas vamos passar esses próximos 2 trimestres para entender o que vai acontecer. André, respondemos a sua pergunta? Responderam sim. Muito obrigado, Flávio, Emílio e time. Bom dia. Bom dia, André. Obrigado. Obrigado, André. Nossa próxima pergunta vem do banco Goldman Sachs, através do senhor Jorel Guilloty. Senhor Jorel, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por tomar minhas perguntas. A primeira é sobre geração de caixa. A gente viu, vocês tiveram uma queima de caixa no primeiro TRI, geraram caixa no segundo TRI, agora o primeiro semestre está net geração de caixa. Então, mas vocês falaram a mesma vez que tem bastante entregas agora. Então, queria entender qual a visão do geração de caixa, qual a perspectiva para o segundo semestre e se pode ir até um pouco além disso, pensando sobre 2026. E a segunda pergunta é mais high level, queria entender um pouco de como vocês estão pensando sobre todas as discussões que a gente está vendo sobre nos jornais sobre o sistema de crédito imobiliário. A gente está vendo agora, saiu uma matéria hoje falando sobre como vai ter uma discussão no Conselho Monetário Nacional sobre o fim do endereçamento de poupança, fim do compulsório, mudanças incentivizando funding com instrumentos de mercado. Então, queria saber, em termos gerais, se você pode dar um pouco como vocês estão vendo isso, como estão pensando, se pode ser positivo, negativo, qualquer cor que vocês podem dar pode ajudar. Obrigado. A poupança, eu vou dizer para você que nós trabalhamos no Minha Casa Minha Vida, mas nós somos preferencialmente mais próximos do média alta renda, média e alta, né? Então, nós somos totalmente contra a mudança do direcionamento da poupança. A poupança tem que ser direcionada para o financiamento imobiliário. A gente é contra qualquer mudança. A gente tem trabalhado, tem entendido que isso é uma coisa que a moradia é um bem intangível, uma coisa que faz com que a pessoa mude de patamar e perder isso, mudar isso, a gente é contra e nós acreditamos, a gente está junto na Prainc, junto no Secov, e a gente tem atuado, a gente tem embasamento
porque a gente acredita que isso deve permanecer da maneira que ele está hoje. É isso, mas o Emílio pode prosseguir também nessa. Claro, Flávio, obrigado. Então, eu vou de trás para frente, apenas complementando a questão do crédito imobiliário. Jorel, é assim, a Abrainc, ela tem um papel extremamente importante em lutas bastante direcionadas e caras para o nosso setor imobiliário, e tem feito isso com brilhantismo nos últimos anos. Essa é uma daquelas lutas que ela é necessária porque o nosso setor ele vive basicamente de crédito imobiliário. Obviamente que as discussões que estão ocorrendo, elas, às vezes, existe uma certa dicotomia, né? O Banco Central liberar todo o compulsório, por exemplo, vai contra o próprio papel do Banco Central hoje, que é um papel de contenção da inflação para que ele possa diminuir as taxas de juros. Então, o que a gente quer, no final das contas, é que a taxa de juros da economia como um todo diminua. Porque da maneira que está, 15% ao ano, é inviável você pensar o setor a longo prazo nesse patamar de juros. Então, mais importante que tudo é que a taxa de juros da economia como um todo diminua. Porque assim os bancos, por outro lado, também, que já se utilizam das LCIs, por exemplo, ou das LIGs, como instrumento complementar, também vão pagar menos por esse instrumento complementar, o custo médio vai diminuir. Para você ter uma ideia, Jorel, o custo médio hoje, você pega bancos que já estão praticando para clientes hoje quase 14% mais TR. Né? A gente tem conseguido fazer repasse mais perto do 12% mais TR. Mas são taxas bastante significativas, o que a gente quer essa taxa muito como um todo de maneira consistente. Não adianta liberar só o compulsório e eu ter esse benefício por mais 6 meses. Eu preciso que esse benefício perdure. Então, nós precisamos de uma conversa mais ampla e restrita, que é o que a Abrainc, de fato, está fazendo, e a gente celebra isso. Do ponto de vista da geração de caixa, Jorel, é assim. Em primeiro lugar, o que a gente quer é que a geração de caixa aconteça. A gente quer ver a geração acontecer. Note que nós estamos dando sinais claros ao longo do tempo e sinais que não geram dúvidas para os senhores acionistas que o nosso compromisso é de retorno para os acionistas. Veja só, nós já estamos há mais de 2 anos praticando a distribuição de dividendos trimestralmente. Nós, no ano passado, nós fizemos uma distribuição extraordinária de mais 150 milhões de reais. Neste exato momento, nós aumentamos a distribuição para 50%. Então, nós estamos dando mensagens para não gerar dúvidas que esse é o nosso compromisso. Mas nós não podemos, nesse momento, falar de fazer incrementos nisso ou mudanças nessa política, enquanto, de fato, tudo isso não acontecer. O cenário é um cenário que provoca sempre cautela, né? Nós estamos vivendo essas questões vinculadas ao tarifaço, vamos enfrentar a partir do ano que vem a existência da CBS, que é a reforma tributária passando a vigorar dentro do nosso setor. Isso traz algum tipo de impacto. Nós não sabemos até quando os bancos vão praticar essas taxas de repasse de financiamento bancário e, portanto, quanto de dinheiro nós vamos precisar ter para financiar os nossos clientes enquanto esse mar continuar revolto. Então, nós vamos analisando isso pouco a pouco. E já no segundo trimestre, a gente celebra isso com os 50%. Então, é importante, Jorel. Mas, para o futuro, isso ainda está em suspenso. Jorel, respondi a sua questão? Jorel? Sim, obrigado. Obrigado, Jorel. Obrigado. Obrigado, Joel. Nossa próxima pergunta é do Itaú BBA, através da senhora Juliana Veiga. Senhora Juliana, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo espaço para perguntas. São 2 aqui do meu lado. Em primeiro, eu queria perguntar sobre a estratégia de lançamentos aí de estúdios, que a gente tem visto um sucesso. Eu queria entender mais a visão de vocês do lançamento de estúdios daqui para frente, se deve continuar como um ponto focal aqui de lançamentos para os próximos tris. E também, a minha segunda pergunta é sobre o Star Towers. Eu queria entender como vocês estão vendo a demanda por locação ou como estão vendo até a possibilidade de venda aí nos próximos anos. Muito obrigada.
estúdios e startups. Bom, bom, lançamento de estúdio, olha, assim, para os próximos 6 meses, eu diria que nós temos alguma coisa de apartamentos pequenos com estúdios para lançar, mas eu diria que não passa de 20%, Emílio, 25%. Sim, Flávio. Eu diria que não passa disso. A nossa estratégia está claramente mais focada em apartamentos para média renda. São apartamentos que nem esses que nós estamos fazendo em Osasco, que nós vamos fazer em São Caetano, que vão pegar apartamentos de 50 até 75, 80 metros. Então, é por aqui que nós estamos indo, porque entendemos que este setor ele ficou muito mal atendido nesse período. Então, você fez muita coisa Minha Casa Minha Vida, fez muita coisa no alto padrão, a gente tem visto bastante coisa no altíssimo padrão, e esse setor ficou um pouquinho mais difícil. Lembrando que o grande desafio é que a classe média, essa taxa de juros, judia muito da classe média, mas a gente acredita que, por ter pouca oferta desse tipo de produto, deve aparecer a demanda. Lembrando que, durante a construção do prédio, a pessoa vai entrar nesse prédio, a gente vai levar 36 meses para entregar o prédio, vamos falar assim, do lançamento até o fim, ou pouco, 30 meses. Ele vai ser corrigido pelo INCC, e o INCC vai virar se Deus quiser, vai ficar de 4,5% a 6%, 6,5%, e enquanto que os juros tá mais em cima. E a gente acredita que lá na frente, quando eu estou falando daqui 2 anos, que esse juro siga a curva que vocês preveem, que vai estar perto de 12% o CDI, e que vai fazer uma coisa mais digerível para as pessoas. Então, eu estou nessa crença, eu acho que é aqui que nós estamos procurando nos focar. O Esther. Agora, o STER tal era assim, eu acho que são 2 steps. Eu não acredito, porque como a gente não tem disposição, nós temos um projeto que é o STER, é um projeto único, é um projeto emblemático. A gente tem como crença de primeiro alugá-lo, para depois de alugá-lo, para vender numa outra fase, lógico, com juros mais decente, né, mais humano, e com a volta total para os escritórios, a gente ter, eventualmente, daqui 3, 4 anos, uma oportunidade melhor de colocar esse prédio para venda. Acho que é mais ou menos isso. Mas eu estou falando sempre assim, eu sou um cara otimista, que sempre vai acreditar, e acho que temos tudo para ir nesse caminho. Agora, se tivermos percalços, a empresa vai manter a regra, a disciplina financeira rígida, para passar para os percalços que não dependam de nós. Obrigado, Flávio. Juliana, respondendo sua pergunta? Sim. Tá ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigado, Juliana. Obrigado, Juliana. Nossa próxima vem do banco JP Morgan, através do Marcelo Mota. Senhor Marcelo, pode prosseguir. Opa, obrigado, gente. 2 perguntas rápidas. Primeiro, se vocês puderem comentar um pouco sobre como está o andamento aí do terceiro trimestre, né? Pensando principalmente nas vendas, né? Seja do concluído e também dos lançamentos que vocês fizeram ao longo do primeiro semestre. E a segunda pergunta é mais um follow-up, né? Vocês comentaram aí durante a apresentação da questão desses one-offs, né? Falaram da venda de terreno, falaram dessas parcerias, né, em projetos Minha Casa Minha Vida. Então, entender se tem alguma outra estratégia, né, além dessa questão. Eu não entendi aqui, confesso, se é venda de SPE ou se é venda de terreno que tem projeto Minha Casa Minha Vida. Então, se puderem esclarecer, se puderem passar tamanho e timing disso, né, dentro do que pode ser falado, e se tem outras estratégias aí para, né, reduzir o peso do equity aí que vocês comentaram. São esses 2 pontos. Obrigado, gente.
Tá bom, Marcelo? Quer que comece? Começa. Então tá bom. Vamos lá, Marcelo. Bom dia, é um prazer falar com você. Vamos começar nas vendas do terceiro trimestre. Vamos lembrar que o terceiro trimestre começa no mês de julho. O mês de julho é um mês de férias. No entanto, nós tivemos uma venda bastante razoável para o mês de férias, porque nós estamos caminhando com o carrego daquilo que a gente lançou no final do segundo trimestre. E um exemplo importante disso é o nosso Move It, aqui de Osasco. Ele vem vendendo com regularidade entre 10 e 15 unidades por semana. É isso, por exemplo, que nos empolga e nos impulsiona para lançar a segunda fase dele, eventualmente ainda esse ano. Tão empolgados nós estamos que a construção dessa primeira fase já começa agora no quarto trimestre, se eu não me engano, quarto trimestre agora de 2025. Então, as vendas seguem positivas e o Flávio falou de 2.000 visitas no Blue Marine. E como eu tinha dito, né, o próprio Blue Marine são unidades de 25 a 80 metros quadrados, então é uma unidade pequena, na média, num lugar extremamente interessante, um lugar que tem uma concorrência diminuta, e um lugar que tem o potencial de conseguir não só volume de vendas, como preço também. Então, estamos bastante empolgados para esse terceiro trimestre, Marcelo. Quando você pergunta dos efeitos one-offs, obviamente que é muito mais difícil te dizer o que vem, mas é mais ou menos assim, olha, veja só, eu comentei que nós lançamos o Connect João Dias com a Conts. E aí nós temos, por exemplo, a continuação do nosso projeto da região de Guarapiranga. Lá em Guarapiranga, nós temos um terreno grande, um terreno que está no nosso Land Bank, que é um terreno de R$ 1 bilhão de VGV. Esse terreno nós vamos fazer 50-50. Então, à medida que estiver confirmado ali, nós vamos ter a execução dessa incorporação acontecendo, que deve acontecer por volta do ano que vem, e nós vamos ter a venda de 50% de participação nessa SPE. Esse é um exemplo que vai acontecer e deve acontecer nos próximos meses, porque já está, vamos dizer, bem encaminhado para isso. Esse é um exemplo, temos alguns outros, Marcelo. Mas a especificação disso, ela precisa primeiro acontecer para ela ser confirmada para vocês, Marcelo. Consegui responder? Quer complementar com alguma coisa, Flávio? Não? Não, assim, o que eu acho assim, de novo, passando essa entrega, né, até começo de janeiro, e lembrando que tem coisas que já foram entregues, tem outras que vão ser entregues, a gente vai pegar e vamos poder utilizar melhor esse estoque para venda. Então, é isso que eu acredito, que eu acho que é uma estratégia que nós vamos perseguir também. Então, de lançamento, você entendeu que são os menores, e no resto a gente está nessa primeira fase aí de colocação. Marcelo, respondendo sua pergunta? Super claro. Obrigado, Emílio. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Nossa próxima pergunta é do Banco Safra, através do senhor Rafael Heder. Senhor Rafael, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, eu queria falar das entregas no segundo semestre, mas mais relacionado às obras mesmo. A gente tem ouvido de bastante incorporadoras, né, que tem alguns empreiteiros já sofrendo um pouco mais, algumas obras já atrasadas, entrando em período de carência. Eu queria ver do lado da EZTEC como que vocês estão observando. E a segunda pergunta, queria falar mais na aquisição de terrenos, né? Acho que tem uma já no pipeline, já faz um tempo, do potencial daquele terreno do Extra. Queria ver se vocês viam outras oportunidades ou se os próximos lançamentos, assim, pensando no horizonte dos próximos 2 anos, se deveria vir tudo de terreno que já está dentro de casa. Obrigado. Rafael, obrigado pela pergunta. É um prazer falar com você. Vamos começar com as nossas entregas. Rafael, é o seguinte, nós tivemos uma mudança de direção há 2 anos atrás na nossa engenharia. Essa mudança de direção vai frutificando pouco a pouco. Então, na questão de custo, ela está frutificando de maneira direta e objetiva nos nossos resultados de entrega das obras, agora em 2025. Do ponto de vista de execução, os desafios enfrentados pelo setor são os nossos desafios também.
Quando eu olho para a mão de obra, não é só uma questão de escassez e disponibilidade, é uma questão de custo também. E nós temos percebido a engenharia administrar isso de uma maneira bastante competente para estes desafios. Sim, muitas destas obras entregues durante 2025 estão dentro do período de carência. Não há nada que vá ultrapassar o período de carência. Os clientes estão sendo avisados a respeito disso. E nós temos tido, como consequência, uma manifestação bastante positiva, principalmente da qualidade com que esses nossos clientes recebem suas obras, da felicidade, da qualidade com que eles recebem as nossas obras. Nós não prevemos esse tipo de ocorrência mais para 2026 em diante. Nós já vemos um outro patamar de, vamos dizer, organização da produção para evitar completamente essas ocorrências que vivemos nos últimos anos. Rafael. Olhando para isso agora e falando da aquisição de terrenos, Rafael, é assim, nós tomamos uma decisão ao longo dos últimos anos de restringir bastante a compra de terrenos. E se você olhar historicamente, o último terreno de fato adquirido pela companhia foram os terrenos de São Caetano, que aconteceu no ano passado, para pagamento em 24 parcelas corrigidas por IPCA, após a aprovação do projeto. Então, isso já muda o patamar do nosso modelo de aquisição. E, antes disso, apenas o terreno da Fagundes Filho, que é exatamente esse que eu estou lançando do Plumarim. Então, agora nós vamos para o quê? Nós vamos para o extra, que deve ocorrer, ou o Conselho ratificará ou não isso até o mês de dezembro. Obviamente que em algum momento essas compras acontecerão. Se no mesmo formato, em dinheiro, ou se em outros formatos que vão ser considerados aqui dentro, elas acontecerão. Só que o grosso dos nossos lançamentos previstos para este ano e para o próximo ano, Rafael, eles estão totalmente vinculados aos terrenos que já existem na companhia. Então, isso é muito importante, o que significa um giro bem forte dos nossos ativos nestes 2 anos que a gente está vivendo. Eu só quero falar mais uma coisinha, assim, só para pegar o gancho que o Emílio falou. Então, assim, pós-pandemia, vamos falar pandemia e pós-pandemia, a parte de engenharia sofreu demais, assim, uma mudança de patamar, e nós tivemos uma decisão de trocar, e trocar a direção da engenharia, e nós acreditamos e temos visto muito sucesso nessa troca. Nós temos investido em equipamentos, em sistemas, para que possam nos diferenciar, porque é uma realidade a ser enfrentada, é a dificuldade de mão de obra geral. Então, tudo que a gente puder que evite um pouco mais de mão de obra e fique um pouquinho mais sistematizado, nós estamos buscando, e essa é uma realidade. Só para reforçar isso, acho que a gente tem que ficar sempre atento. Daqui a pouco é muito difícil as pessoas quererem trabalhar nesse tipo de atividade, e isso não tem sido fácil, mas é isso. Rafael, respondemos sua pergunta? Sim, não, super claro. Obrigado, viu, pessoal. Bom fim de semana. Obrigado, Rafael. Bom final de semana também. Nossa próxima pergunta vem do Banco Santander, através da senhora Fanny Ureng. Senhora Fanny, pode prosseguir. Vamos lá. Obrigada, Pedro. Bom dia, pessoal. Tenho 2 perguntas. Primeiro, acho que tem chamado bastante atenção, acho que a performance dos lançamentos de vocês, né, que estão vindo muito bem. Então, eu queria entender se vocês atribuem essa performance a esse, né, vamos dizer, esse espaço branco que aparentemente, né, o Flávio mencionou, que as empresas estão fugindo um pouco da média renda e vocês estão voltando mais para a média renda, ou vocês atribuem a uma mudança na estratégia comercial, né? Emílio mencionou, e eventualmente vocês estão focando mais em lançamento, agora menos em estoque. Então, queria ver a percepção de vocês com relação a isso. Essa é a minha primeira. E segunda pergunta, vocês falaram um pouquinho, né, com relação ao pagamento de dividendo recorrente, mas queria entender, num cenário onde você tem uma aprovação, né, da taxação de dividendos, se poderia fazer sentido para vocês distribuírem, né, um eventual dividendo extraordinário mais pesado, né, dado até o pipeline forte de entrega que vocês têm aí para
os próximos 6 meses. Seria isso. Obrigada. Fanny, bom dia, Fanny. É um prazer enorme falar com você, como sempre. Fanny, é o seguinte, vamos lá no dividendo, então. A questão dos dividendos, ela está totalmente conectada à segurança que a gente tem a respeito dos cenários que a gente vai viver ao longo do tempo. Nós temos volumes significativos de entrega e temos ainda uma alta expectativa de formação de carteira de alienação fiduciária. O volume total que a gente entregou foi muito pequeno até agora. Nós entregamos menos de 300 milhões de reais e vamos entregar 2 bi. Dentro desses 300 milhões de reais, Fanny, houve aproximadamente, eu vou dizer um número para você, não me pegue pela palavra, mas algo como 25% disso de formação de carteira de alienação fiduciária. Ela não é totalmente perceptível por, às vezes, não estar ainda registrada no cartório e não estando registrada, ela não está registrada no sistema, essa é uma coisa. E a segunda é que o pagamento está muito alto do volume da nossa alienação fiduciária, ou seja, entra e sai, porque o volume de pagamento, já que a gente pratica a tabela saque em larga escala, é também bastante significativo. Então, assim, sempre, a cada trimestre, o Conselho de Administração da companhia analisa suas alternativas prospectivas de caixa e disponibilidade para fazer algo diferente, como aconteceu agora. Mas isso não existe um guidance para isso, não existe uma promessa ou uma recorrência para algo maior do que o que a gente está vendo agora, Fanny, até que a gente passe por esse período todo que eu te mencionei, que deve ser um período ainda que leva aproximadamente 1 ano. Eu te falo também, já vou engatar só a performance do lançamento, depois passo para o Flávio. Obrigado pela questão da performance boa de lançamentos. Eu acho que tem bastante coisa a ser considerada aqui. Existe, sim, uma nova forma de olhar nosso presidente, nosso diretor de incorporação, a área comercial e a Tec Vendas tem trabalhado numa união bastante importante, onde existe alteração de mentalidade sobre o aspecto de como praticar determinadas vendas, a forma como a gente vem tratando o processo completo da venda e os treinamentos que a Tec Vendas vem dando a todos os seus corretores lá dentro, a toda a sua equipe gerencial de vendas. Eu mencionei logo no começo o fato da Tec Vendas ter uma nova casa, dentro do mesmo prédio, mas algo completamente diferente, que coloca a Tec Vendas num nível de profissionalização extremo. Eu mencionei que deve ser uma das imobiliárias mais bem organizadas e administradas da cidade de São Paulo. Então, isso tudo é uma construção que nos trouxe até aqui. Então, não é fato de um lançamento ou da qualidade de um produto, é fato também da qualidade do produto e da administração e da vamos dizer, evolução de processos de mentalidade dentro do processo de vendas, Fanny. Flávio, alguma questão? O que o Emílio está falando é que a gente está colocando para vender nos primeiros 6 meses com mais velocidade. Antes a gente fazia uma coisa que eventualmente a gente se obrigava a vender menos para poder subir mais o preço, agora a gente tem dado mais velocidade à venda e com isso dilui mais os custos e as coisas têm funcionado melhor. Então isso tem dado muito resultado e a gente está replicando em tudo. E além do que, nosso banco de terrenos ele é muito bom, ele é muito bem posicionado e que nos permite ter bons produtos e em lugares de desejo. Então, e lembrando de novo que essa estratégia de ficar, que vai acontecer nesse próximo semestre, de ficar com os produtos de tamanho entre 50, 75, 80 metros, principalmente, quando o Emílio fala que no Move, no Blue Marine tem 25 metros, apartamento de menor, se você somar, não é o mais importante. O mais importante de volume de venda é o médio, de médio tamanho. Então, a gente está confortável com isso, lembrando que a pessoa vai carregar por um tempo e a gente acredita que na época na análise de crédito a gente faz com que a pessoa esteja enquadrada e na época
do repasse ela vai ser mais confortável do que é para hoje. Agora, não sei se o Marcos tem alguma coisa para falar, ou o Samir também. Não tenho nada para falar. Eu quero que a companhia ela venha se aprimorando cada vez mais no objetivo, porque a ponta, que é a venda, é onde precisa escoar toda a mercadoria, todos os lançamentos e a capacidade que a companhia tem de produzir. E ela está caminhando nesse caminho com essa, eu vou chamar nova tech vendas, mais tecnológica, mais motivacional. É muito importante. O corretor de imóveis, ele vive de expectativa e o primeiro que tem que ser vendido, o produto, é para o corretor. Uma vez que ele compre, ele consegue escoar, trabalhar melhor, e etc., que é o que está acontecendo na EZTEC e vai acontecer melhor ainda no futuro. Fanny, respondemos a sua pergunta? Respondeu sim. Muito obrigada, professor. Obrigado, Fanny. Bom dia. Obrigado, Felipe. Nossa próxima pergunta é do banco UBS, vem através da senhora Ana Júlia. Senhora Ana, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. A gente tem uma pergunta na margem bruta. Mesmo excluindo a venda do terreno em Praia Grande, né, a margem veio em um nível bem elevado ainda. E então, se puderem explorar mais com a gente o que motivou isso e se esse é o patamar que a gente deve esperar para frente, pensando nesse segundo semestre de 2025 e também 26, ou se eventualmente a gente pode esperar até um patamar mais em linha com o tri passado. E uma segunda pergunta, na verdade, é um follow-up no tema de compra de terrenos. Vocês adiantaram no release que devem frear um pouco a compra, e a gente queria entender, dentro do pipe de vocês hoje, né, em 10 bi, se todos os lançamentos de 2025, 26 e 27 já estão dentro desse pipe, e o que poderia fazer a companhia retomar essa compra de terreno. Obrigada. Obrigado, Ana. Posso começar, Flávio? Começa. Posso começar? Obrigado, Ana, pelas perguntas. É um prazer também falar com você. Ana, vamos começar com a margem bruta. Esse é sempre um assunto que eu adoro. É assim. A primeira coisa a gente ressaltar nessa margem é que nós estamos no ano de entregas e a engenharia tem nos entregue as obras com perspectivas de economia e algumas economias de fato. Então, o que está acontecendo é o seguinte: essas economias, pouco a pouco, elas estão aparecendo na nossa demonstração de resultado, à medida que eu vou tirando a bits dessas obras, e não obstante a isso, o que vai acontecendo é que no nosso estoque pronto, essa economia bate integralmente. Então, quando você olha lá, o Pedro coloca no release um gráfico de barras horizontal que mostra a margem bruta de cada ano. Você começa a perceber que a margem bruta de anos anteriores, da receita que eu estou reconhecendo, ela está crescendo trimestre a trimestre, conforme ele mostra isso no release. Este efeito, logicamente, é o efeito do INCC, mas é também o efeito da gente conseguir algumas economias já nessas entregas que a gente está fazendo. Então, se isso vai perdurar, considerando que as economias estão dadas, as que eu já trouxe para o balanço, significa que no meu estoque pronto ela vai existir. Então a margem do estoque pronto está crescendo. Isso é uma boa notícia. A outra questão é um efeito técnico. Existe o tal do ajuste ao valor presente. Ana, o ajuste ao valor presente é uma dor que a gente tem, porque no lançamento de um projeto, por exemplo, vou pegar aqui o SP360, muito bem vendido. Mas ao lançar, eu tenho que fazer o ajuste ao valor presente, então eu guardo um pouco dessa receita para ser recolocada no final. Então, ao guardar um pouco dessa receita na partida, eu dreno a margem bruta do começo do reconhecimento do projeto e recomponho essa margem bruta, recomponho essa receita no final do projeto. Então, a EZTEC está exatamente nessa fase. Com muitas entregas, eu estou recompondo margem de todos os projetos e eles estão, na média, sendo aquilo que eles deveriam ser. Então, não existe um guidance para essa margem bruta, porque muitas coisas afetam, nós optamos por não fazer guidance, mas você vê que nós estamos num patamar recorrente de manutenção dessa margem
no 30 alto, já batendo nos 40. Então, isso significa que a companhia está entregando na direção do backlog que ela demonstrou nos últimos trimestres. Ana, do ponto de vista de compras, não, em hipótese alguma, a gente falaria que a gente freou as compras. A gente está friado nas compras, vamos chamar assim, né? Faz anos que a gente está comprando muito pouco. Eu mencionei que a gente comprou Fagundes Filho lá em 2022, compramos São Caetano em 2024. Qual é o terreno da compra significativo de 2025? Eventualmente será o Extra, se ele for ratificado. Se é o Extra, então isso significa que nós vamos adicionar ao pipeline um volume de lançamento significativo, porque o Extra é de mais de 3 bilhões de reais. A única coisa que a gente comprou fora isso é uma coisa ou outra em conjunta com a Lindenberg, né? E que a Lindenberg está tratando de desenvolver esses negócios, mas já está lá no desenvolvimento deles. Para nós, eu acho que o ponto determinante é a ratificação ou não do terreno do Extra, porque isso significará fazer o planejamento do que nós precisamos para os próximos anos. Ana, Flávio, você gostaria de complementar? Não. Ana, respondemos a sua pergunta? Respondido, pessoal. Obrigada, bom dia. Muito obrigado. Bom dia, Ana. Obrigado, Ana. Nossa próxima pergunta vem do Banco XP, através do Juan Argento. Então, Juan, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço. São só dois temas que eu queria tocar aqui. Primeiro, um pouco mais de detalhe no ponto de vista de cenário para alta renda, tá? Eu acho que, assim, vocês comentaram bastante, né, que a companhia está bastante focada no segmento de média, principalmente para esse segundo semestre, né? Mas ano passado a gente via vocês bastante focados em parcerias de alta renda, né? Tentando fazer um pouco mais, explorar um pouco mais a Lindenberg nesse segmento. Queria entender um pouco como que tá essa estratégia para alta renda para frente, assim, se efetivamente essa estratégia de talvez colocar mais giro nas vendas, giro nas vendas de lançamento, tem a ver um pouco com essa redução, talvez, do tamanho do alta renda para frente, ou se vocês estão vendo, talvez, o mercado um pouco mais sobre-ofertado nas regiões que vocês têm land bank. Queria entender um pouco dessa visão para alta renda para frente, e se puderem comentar um pouco da performance, talvez, dos projetos mais icônicos ali de alta renda que vocês têm em estoque, acho que seria legal. E a segunda pergunta é mais sobre crédito também. Eu acho que a gente falou bastante sobre crédito PF, mas eu queria falar um pouco de crédito PJ também. Queria entender um pouco como que vocês estão vendo custo de originação desse crédito para frente. Eu sei que vocês têm hoje na companhia um crédito até que bastante atrativo do ponto de vista de taxa, mas queria entender como que vocês estão vendo esse custo de originação para os próximos projetos, se tem a tendência de aumentar e se vocês talvez cogitam algumas outras formas de funding para a produção olhando para frente ou mantém talvez esse financiamento mais tradicional. Obrigado. Deixa eu falar, esse negócio, a questão da alta renda, lembrando que a gente é parceiro, é sócio da Adolfo Lindenberg. Nós temos deixado eles desenvolverem mais os projetos na alta renda. A gente tem, sim, não sei, né, Emílio, eventualmente, se a gente adquirir esse empreendimento, esse terreno do Extra, é um terreno de média e alta renda, né? Então, cada terreno tem uma estratégia. Acho que assim, e quando eu falei da estratégia que nós temos nesse apartamentos de média, alguma coisa com parceria em baixa renda, para esse terceiro e quarto tri. É mais ou menos isso que eu estou enxergando. Agora, mas a gente não é que a gente abandonou, só que a gente está mais focado nisso no curto prazo. Agora, e a Lindenberg é o braço nosso, né, para trabalhar alta renda, e eu acho que nós não vamos perder esse olhar. Juan, eu vou te comentar, vou começar pela alta renda e depois eu venho para o crédito PJ. É o seguinte, bom, em primeiro lugar, lembrar que no segundo trimestre, realmente a campanha mencionada, Galeria Zetec Lindenberg, frutificou. Então, nós tivemos ali a venda de 4 unidades do Parque Avenue. O Parque Avenue são apartamentos acima de 10 milhões de reais, na casa de 40 mil reais o metro para mais.
E nós tivemos muito boas vendas no Lindenberg e Ibirapuera. Nós já estamos com ele aí na casa de 70% vendido, um pouco mais. Lindenberg e Ibirapuera, nosso projeto ali na 23 de maio, com 88 unidades. 88 unidades aí na ordem de 7 milhões de reais para cima. Nós vendemos 8 unidades no segundo trimestre. Veja, o alta renda, ele tem concorrência, então isso significa que o comprador, via de regra, o usuário final, ele vai comprar à medida que ele consegue enxergar um horizonte de uso desse imóvel, né? Então você pega o Park Avenue, ele está ficando pronto, nós vamos entregar agora em 2025. O Lindenberg Ibirapuera, nós vamos entregar agora no comecinho de 2026. Então, quando eu olho para o nosso lançamento na Rua Gami, ele vai vender. No seu momento certo, ele vai vender porque ele é um projeto muito bem feito pela companhia, com determinadas características que a companhia faz, que eu gosto muito. Mas ele é um projeto de execução que ultrapassa 3 anos, um pouco menor do que 4 anos. Então, a gente acaba tendo que ter um pouco de paciência. E essa é a velocidade de vendas dos projetos de alta renda. Foi mencionado aqui a Lindenberg. A Lindenberg tem lançamentos espetaculares na alta renda para fazer. Nós queremos que eles deem muito certo, porque nós temos 47% lá. Então, nós vamos ajudá-los também. Por quê? Porque 47% do resultado fica para a própria EZTEC. E com isso eu já entro na questão do crédito PJ. O crédito PJ é assim, não, nós não estamos, respondendo a sua pergunta, Juan, olhando neste momento outras alternativas de funding para o PJ. Nós temos conseguido, por mais que o crédito tenha encarecido e encareceu ao longo dos últimos anos, nós temos conseguido algumas alternativas competitivas com os bancos e estamos mantendo esse financiamento PJ com os bancos. Sim, houve um encarecimento, é natural, porque o crédito acabou, os bancos têm que utilizar as suas LCIs como base aí de preço para o crédito que ele está nos ofertando, e é por isso que eu digo que o que nós precisamos querer e fazer aqui é focar em ajudar que essa taxa de juros diminua ao longo do tempo, porque ela nos afeta como um todo na PF e na PJ. É isso. Algum complemento? Senhores, Juan, respondemos a sua pergunta? Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Bom dia e bom final de semana para vocês. Obrigado. Bom final de semana também, Juan. Obrigado, Juan. Nossa próxima pergunta é do Bank of America, através da senhora Carla Graça. Para Carla, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade, pela apresentação. Eu tenho 2 perguntas do meu lado. Primeiro, eu queria fazer um follow-up no Stars Towers. Então, recentemente a gente viu que saíram alguns dados muito positivos de vacância de escritórios aqui em São Paulo. Eu queria saber se vocês podem dar algum update de como está a demanda por aluguel e como que está a vacância das torres, agora que já está um pouco perto do lançamento da primeira, né? E se vocês puderem dar um pouco de cor também no que vocês têm visto de preço de aluguel, se seria similar ao restante da região, ou se vocês veem algum premium. E a minha segunda pergunta, eu queria explorar também um pouquinho mais sobre a performance na média renda nesses próximos projetos. O que vocês esperam de VCO, de margem bruta, só para entender também um pouco qual que é a prioridade que vocês estão dando, se é mais focada em VCO, giro e crescimento do que margem. Obrigada. Olha, na questão do Step Tower, a gente não pode divulgar os eventuais pretendentes. Assim, a gente tem uma lista. Na verdade, assim, o valor do aluguel é bem aquém do que gostaríamos, tá certo? Mas é uma ancoragem que nós temos que dar no início para depois conseguir melhorar essa média. Então, é por aí que está andando, Carlos. A gente tem uma demanda que quase para o prédio todo, mas só que essa demanda ainda tem todas as negociações e num preço que eu vou falar, se essa demanda para o prédio todo, se conseguir ser 40% do prédio, é o que vem, e ainda assim não é um preço como no nível do que foi o EZ Tower, tá? Então, essa é a realidade do momento e a gente não pode trabalhar no mundo irreal. O mundo real é esse que a gente vive hoje. Na questão da média renda, eu acho que você pode falar.
Na verdade, a questão dos lançamentos que nós temos, eu disse anteriormente que nós temos uma mudança de postura e uma mudança de mentalidade em relação ao que a gente espera do ponto de vista de VSO, e o Flávio até mencionou que a gente espera de VSO até os 6 meses, por exemplo, de vendas, é muito mais do que a gente esperava antes, porque nós não temos a mesma intenção de retenção de mercadoria para valorização futuro nas proporções que a gente tinha antes. Então, veja, o objetivo sim é fazer uma elevação do patamar operacional da companhia, com toda a segurança que a EZTEC sabe trabalhar. Então, isso significa vender mais, em algum momento na partida, em detrimento a alguma margem bruta, alguma, não é muito, mas para fazer com que a companhia de fato atinja um novo nível operacional. Isso significa que o objetivo da companhia é trabalhar e colocar esses clientes para dentro nesse lançamento e fazer uso do INCC, que reajustará esse contas a receber ao longo do tempo para trabalhar a margem. Então, o que a gente espera é a mesma performance, no mínimo, do que a gente está vendo, por exemplo, no Move de Osasco. Tivemos uma performance espetacular, por exemplo, no Villares Parada Inglesa, lançado no ano passado. Já estamos, se não me engano, foi lançado no 4º trimestre, e nós já estamos com 90% de vendas no Villares Parada Inglesa. Então, sim, nós estamos trabalhando para algo, na média, maior do que foi o nosso histórico acontecer, entregando um pouquinho de margem bruta e trabalhando isso no INCC ao longo do tempo. Ok? Consegui responder a sua pergunta? Conseguiram sim. Muito obrigada, pessoal. Ótimo dia. Muito obrigado. Bom dia também. Pedro? Senhores espectadores, informo que já superado o tempo previsto da nossa teleconferência e atendido todos os analistas que cobrem a companhia, passarei a palavra para os nossos diretores prosseguirem com as considerações finais. Lembrando que eventuais perguntas que remanescem podem ser encaminhadas para o nosso contato presente no site ri.ezetec.com.br. Senhores, podem prosseguir. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, espero termos atendido à expectativa das respostas, lembrando que permanentemente o RI, na pessoa do Emílio e do Pedro, estão disponíveis para vocês, e assim, queria que o Marcos e o Samir também se posicionassem, ver se tem mais alguma coisa a acrescentar. Muito obrigado, pessoal. Não, eu quero falar que estou satisfeito, está dando certo, vai melhorar ainda. A EZTEC sempre foi muito eficiente. Obrigado por tudo. Obrigado, Samir. Então, para aproveitar o gancho do Samir, eu quero lembrar que a EZTEC está cada vez melhor, mas dá para ficar cada vez melhor, que é isso que a gente sempre trabalha em cima, de tentar saber que aquilo que a gente conseguiu, já conseguiu. Uma lembrança do meu pai, que ele voltava e sempre dizia que daria para fazer melhor do que a gente fez, e nós vamos fazer melhor, tenho certeza, está muito bem administrada, e nós vamos conseguir melhores resultados do que esse, mas de qualquer forma, parabéns pelos resultados. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos pela audiência, e pelas perguntas e pela participação. Nos mantemos à disposição. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado. Até que agradece a participação de todos, deseja um ótimo Dia dos Pais, um excelente final de semana, quem nos escuta. A teleconferência de resultados está encerrada. Não deixe de conferir os materiais disponíveis no nosso site e agradecemos a participação de todos. Forte abraço. Tchau.